Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um estudo do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger. Esse eu chamo a Bíblia das Constelações, né? Porque é aqui que contém sobre as três consciências, sobre as três leis do amor, sobre os sentimentos. Então, quem quer entender as constelações precisa, sim, se debruçar, gente, nos estudos dos livros de Bert, porque são nos estudos dos livros que contém toda a informação filosófica que Bert nos deixou como legado, né? E é aí que a gente vai, como profissionais da constelação familiar, que a gente vai se fortalecer através de conhecimentos, não é através do que o que as mídias estão dizendo, o que eu escutei, o que eu assisti no vídeo, não. Né? É através da experiência que a gente tem das constelações familiares, na prática, né, daquilo que a gente sabe que houve uma dor no nosso sistema e que a minha vida estava paralisada e que, através de uma cena de constelação, eu rompi essa dor. E então, estudar os livros do Bert Hellinger sempre foi, para mim, desde 9 anos atrás, que eu comecei meus estudos com a constelação familiar, sempre foi, para mim, um parâmetro assim muito certo, porque eu só podia entender a prática das constelações, que é algo muito complexo, tá, gente? Então, é muito complexo abrir um campo de constelação, não é todo mundo não que consegue, não é. Por isso que a gente está aí no mercado de trabalho, muita gente que está abrindo constelações, né, e que não dá resultado. E até com o que os críticos dizem, que retraumatiza. E é verdade, sim, é verdade, porque, de fato, né, as constelações elas estão entrando para um caminho de organização na sua prática, e eu, como uma pessoa que, quem conhece o meu método baralho sistêmico, sabe que eu sou realmente uma pessoa sem modéstia, né, e com modéstia, que eu entendo das práticas das constelações, se é uma coisa que eu sei fazer, que eu sei ensinar, de fato, como a pessoa ter um certificado de constelação e praticar, e ganhar dinheiro com isso, e abrir seu consultório. Mas para que isso possa ser entendido na nossa cognição, no nosso entendimento do que são as constelações, na prática, a gente precisa entender as constelações na sua teoria. E o campo da constelação teórica é um campo, gente, filosófico. Então, automaticamente, tudo que vocês escutarem eu falar aqui, ou outros profissionais dessa área, vai mudar a visão quântica de vocês verem a vida. É por isso que tem gente que não consegue nem chegar no campo da psicoterapia da constelação, porque o campo da filosofia, muitas vezes, mexe com situações de relações que estão paradas, estão acomodadas dentro de você há 30, 50, 60, 70 anos de vida, e está lá, você vivendo com raiva da sua mãe, você vivendo com ódio do seu pai, você numa briga eterna com o teu vizinho, com o teu ex, né? Então, essas relações que acontecem cotidianamente na vida das pessoas, quando as pessoas começam a escutar o campo filosófico da constelação, começa a se assustar, porque ela vai exigir da gente, essa filosofia, ela vai exigir da gente um novo paradigma, uma nova postura de vida. Então, a gente vai precisar quebrar algumas crenças limitantes que a gente tem, do tipo, dinheiro é coisa do diabo, né? Então, isso é só um exemplo que eu estou dando para vocês terem uma ideia de que, muitas vezes, as pessoas não conseguem uma estabilidade na vida, ou não conseguem ir mais na vida, porque simplesmente não é emaranhamento, aquele emaranhamento sistêmico, é apenas uma crença limitante que está dentro dela. E ela escuta falar sobre as constelações e isso vai quebrando. E o que são crenças limitantes, Elis? São ideias.
ideias que a gente tem, ideias que a gente pegou da nossa religião, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso sistema, de um vizinho, de um namorado, de um marido. Né? Então, todas essas gamas de ideias que vão chegando na gente, elas vão formando o nosso campo mental, o nosso campo de pensamentos. Então, isso tudo vai estruturar um self para você, uma pessoa, um eu. Então, o teu eu é formado por todo esse campo filosófico do qual, desde que você estava no útero da sua mãe, que você vem fomentando aí, né, adquirindo, aprendendo e aprendendo. Então, quando a filosofia da constelação ela chega, gente, para desmoronar uma ideia de 30 anos impregnada no teu corpo. Uma ideia que você tinha, minha mãe me abandonou. E, de repente, essa ideia paralisou tua vida demais. E aí a constelação chega, né, e coloca você diante da sua mãe e diz para ela, né, eu aprendi, mãe, com o seu abandono. Eu aprendi que eu não vou me abandonar, nem vou abandonar os meus. Então, olha como a constelação ela vai reconstruir uma ideia em você. E a partir desse novo fluxo, dessa nova forma de pensar, sua vida vai abrir um caminho. Seu corpo vai abrir. A sua energia vai mudar. Sua energia vai mudar. Quantos testemunhos eu tenho de pessoas que constelaram comigo e dizem, Elisângela, depois daquela constelação que eu fiz com você, nossa, mudou tudo. Mas de uma forma que parece até que virou o outro lado da história. Por que isso aparenta ser mágico? Porque ampliou a visão quântica de pensar a vida. Então, é por isso que eu trago para a especialização em constelação familiar online com bonecos, para as minhas supervisões, para as minhas formações presenciais, para os meus pacientes individuais no consultório, antes de abrir qualquer campo de constelação na prática, eu abro um campo filosófico. Porque não adianta vir fazer a formação comigo e não estar comigo estudando os livros de Bert Hellinger. Para mim, essa formação não vai dar certo. O que é que eu, como supervisora, vou entregar um certificado de uma pessoa que nunca esteve presente nas aulas dos estudos do livro? Então, para mim, não adianta isso. Então, é por isso que eu trago, né, de forma... Esse grupo do WhatsApp, dos estudos dos livros, ele é um grupo que eu tenho vitalício, então eu abro sempre, as pessoas é rotativo, vai e vem, às vezes precisa fazer um outro movimento na vida, não tem tempo de vir nas quartas, mas daí depois ela volta, então é vitalício para todo mundo. Porque é aqui, nessa sala de aula, que a gente vai estruturar primeiramente, a mudança da sua vida. A mudança da sua vida. Aquilo que hoje você diz, isso aqui está bloqueado. Isso daqui eu não consigo não mais. Então, a mudança da sua vida, e depois a gente vai fomentar em você a estrutura do campo filosófico das constelações familiares, para que você se forme um terapeuta que lá na frente, quando você vê uma cena onde uma filha rompe com a lei da hierarquia do amor, ela tenta ser a mãe da mãe dela, você lembre, não, isso daqui, nessa cena, ela está rompendo com a hierarquia do amor, então eu vou equilibrar essa lei do amor. Porque é isso, gente, as constelações. Ela é um campo praxis. Você tem que saber da teoria para quando você chegar na cena como terapeuta, você saber qual é a teoria que está acontecendo naquela cena. A teoria de que a menina está tentando ser maior do que a mãe, então você vai precisar dizer para a sua paciente, mãe,
Diga para ela, mãe, eu devolvo o seu lugar, você é a mãe dessa família. E eu me coloco agora como filha. Esse papel meu agora é de filha, não é mais de mãe. E você também vai entender que as pessoas que rompem uma hierarquia do amor, da terceira lei do amor, tentando ser maior do que a mãe, ela também atrai um sentimento, ela também atrai um sentimento de arrogância, porque ela está tentando ser maior por uma questão de algum movimento psíquico de sobrevivência dela dentro do sistema. E daí ela se coloca maior do que a mãe. E esse movimento que Bert Hellick chama é o movimento de arrogância. Então, muita gente usa essa palavra arrogância, né? Mas é o movimento de um sentimento, de arrogar, se sentir maior. E ninguém faz isso por uma maldade no coração ou por ser uma pessoa perversa, não. A pessoa faz isso por uma tentativa de sobrevivência, porque ela olhou para a mãe e ela disse: mamãe não vai dar conta dessa quantidade de dor. Então, mamãe, eu vou te ajudar, já que a senhora me deu a vida, me sustentou no seu útero, eu vou te ajudar aqui. Então, é um pensamento sistêmico lógico, que a alma toma como uma lógica. Poxa, aquela pessoa me deu a vida, me sustentou no ventre, eu estou vendo aqui que ela está sofrendo, então eu vou salvá-la. Por que, que a gente vai logo para salvar? Porque nós temos inconscientemente, aí entra o Jung, né? Dentro do nosso inconsciente coletivo da humanidade, nós temos o arquétipo do sacrifício. Então, automaticamente, a gente pensa que tudo que a gente precisa fazer na vida tem que ter um teor de sacrifício. E é por isso que nossa alma se sacrifica, morrendo pelos pais, falindo pelos pais, não casando, vivendo na solidão, tendo dívidas. Tudo isso são arquétipos de sacrifícios. E você faz isso de forma leve, inconscientemente, né? Você até, sua respiratória fica até mais aliviada quando você inconscientemente você diz: mamãe, deixa que eu fico na solidão com você. Então, sua alma tem um certo prazer em dizer que também está sofrendo igual a mamãe. E é por esse caminho, gente, é por esse caminho desse entendimento que a gente precisa estudar os livros de Bert Hellick, para a gente se fortalecer na prática das constelações. Porque quando a gente se fortalece na teoria, a gente vai saber atuar na prática. Ok? Então, a gente vai estudar hoje, né? A página aí, quem tiver o livro, a página é, deixa eu colocar aqui meu óculos. Eu fiz uma introdução aí para vocês entenderem. A página da minha edição é 60, mas tem pessoas que têm uma edição de página 47. O nome é O Equilíbrio entre o Dar e Receber. Então, todo mundo aqui sabe, eu acredito, ou quem vai me escutar depois, é que esse equilíbrio entre o dar e receber é uma lei de Bert Hellick. Então, o Bert Hellick, ele descobriu uma lei, ele descobriu 3 leis do amor, né? A lei do pertencer, a lei do dar e receber e a lei da hierarquia. E como a teoria do Bert Hellick é a teoria do movimento do amor nas relações humanas, né? Vocês podem até escrever isso nesse caderno aí de vocês, que eu acredito que vocês tenham um caderno de anotações. De tudo que eu vou falando aqui, de tudo que vocês já leem no livro, vai escrevendo, gente. Vai escrevendo. Eu tenho muito esse hábito. Ó. Eu estou estudando um livro e aí eu vou escrevendo. Às vezes chego até a desenhar, ó. Desenhar literalmente, tá? Para eu entender. Eu estou lendo um livro que ele explica o mecanismo dos sentimentos, pensamentos e os... Aqui, ó, desenhei, ó. Ó, vocês estão vendo? Então, tudo isso aqui, né? Eu estou lendo esse livro aqui, do Amit, é Consciência Quântica. Então, é um livro que está, nossa,
Está ampliando demais tudo. Então é importante que vocês tenham um caderno, não assistam a aula, gente, apenas escutando. Quando você vê algo que é interessante, vocês anotem. Isso é programação neurolinguística. Isso ajuda muito o cérebro a dizer, eu agora sei sobre isso. Quando a gente repete o mesmo conhecimento 2 vezes, uma vez a gente escuta e outra vez a gente expressa o que a gente aprendeu, é fatal para o cérebro humano, tá? Você vai aprender, literalmente aprender. É por isso que na matemática a gente precisa exercitar muito para poder a gente entender. Então, o Bert Helling, ele desenvolveu o movimento do amor dentro das relações humanas. Se a gente quisesse traçar isso como apenas uma palavra, né? O movimento do amor dentro das relações humanas. E daí, quando ele descobriu esse movimento do amor, como é que o amor se dá, ele disse assim, ora, o amor tem regras. Do jeito que andar no trânsito tem regras, o amor também tem regras. Né? Se eu, no trânsito, passar o sinal vermelho, eu vou levar uma multa. E aí, o que dá limite às pessoas é a multa, né? A pessoa já vai logo chegando perto do sinal vermelho, opa, vai parando, até para você também não morrer, né? Num acidente, não sofrer um acidente, você vai parando. Mas por quê? Porque o ser humano é assim, o ser humano precisa de um certo limite para poder ele ordenar o movimento quando se trabalha num grupo, como um grupo humano, né? Então, Humberto, quando ele descobriu que o amor, ele entrelaça todo e qualquer relacionamento com o porteiro, com o síndico, com a vizinha, com sua mãe, com seu pai, qualquer movimento na igreja, na sua religião, no trabalho, com você, qualquer relação, o amor ele está presente e ativo. Aliás, ele é o único movimento que a gente mais deseja nessa vida, é ser amado. Às vezes até a gente está em situações difíceis, né? Mas a gente se sente acolhido e amado e as coisas se abrandam mais, né? Um exemplo disso a gente pode ver quando as pessoas moram, né, na rua, o que é que elas têm logo, né? Um cachorro, para poder estar ali com ela. O cachorro, a gente vê que geralmente esses cachorros de pessoas que moram em rua, né, são muito mais fiéis, eles são bem fiéis a esses donos. Então, ele sente ali um acolhimento e um movimento do amor também. E daí o Bert descobriu, então esse amor tem lei. Quem burlar essas leis, quem romper essas leis, vai pagar uma multa, sim. E essa multa que se paga, gente, é a multa das gerações travarem suas vidas. E as gerações travam mesmo. Então, aquela bisavó que foi traída a vida toda, ficou calada, nunca disse nada, aguentou tudo calada, né? ainda se fez submissa com esse homem dentro dessa relação, né? Lavou roupa suja do homem que chegou da casa da amante, né? Eu estou dando detalhes aqui para vocês entenderem. Então, essa mulher que aguentou tudo isso, a vida, né? A vida que é a felicidade de todo mundo. Então, a vida fica lá aguardando, quietinha, vamos esperar a hora que ela vai reagir, né? Que ela vai poder reagir a tudo isso. E aí, se ela não reagir, ela simplesmente burla a lei com esse homem junto dela, mais ele do que ela, porque a lei do respeito, a lei do direito de dizer o que você me dá de dano, eu também reajo, né? Quando uma mulher vive uma vida de traições, ela entra na energia do direito. Eu tenho direito sobre esse homem dele ordenar uma vida melhor para mim. E daí, quando ela não faz nada, ela fica com essa relação calada, isso vai ficar gravado como um pensamento na memória sistêmica familiar da família. Então, lê do engano de quem pensa que a avó ficou calada 100 anos, a mulher viveu 100 anos, ficou calada, ninguém nunca viu ela reclamar do marido, fez tudo obediente. Lê do engano de quem pensa que ficou tudo bem.
não ficou. Na memória sistêmica familiar está guardado lá esse desequilíbrio nessa relação. E é tudo que é de relação que vai quebrar, que vai sofrer a multa. Então, o que é que vai acontecer? Vem um descendente dela e diz, né, levanta a mãozinha inconsciente, através de uma força vital, através de um campo de necessidade da própria vida, de equilibrar as relações, porque a vida que a gente numa relação é equilibrada. E aí, quando a vida ela percebe naquele ser uma sensibilidade muito grande, aquele ser também sente essa necessidade de equilibrar, inconscientemente ele levanta a mão e diz, vó, deixa que eu pago pelo que a senhora viveu, deixa que eu tento resolver. Então, essa necessidade que vem um descendente e levanta a mão, ela é aleatória, a gente não sabe quem vai levantar a mãozinha para dizer eu morro por você, eu suicido, eu falo, ninguém sabe. Vai depender da alma que a pessoa captar, trouxer para esse plano. Então, quando uma pessoa levanta a mão, ela está totalmente inconsciente e ela entra nesse campo de memória que é invisível, e é por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Que a gente está no mundo materialista e a gente acha que as coisas só existem quando a gente vê, né? O São Tomé. Então, ela levanta a mão, capta através dessa memória que Bert Helling descobriu, juntamente com outros teóricos, como Hubert Sheldrake, que descobriu os campos morfogenéticos, e daí ela diz, então, deixa que eu resolvo. Como é que essa pessoa vai resolver essa multa? Ela vai pagar, ela vai simplesmente travar a vida dela, ela pode atrair um homem que faça a mesma coisa com ela que o avô fez com a avó. Ela pode simplesmente dizer, os homens comigo vão pagar, e ser aquela mulher com força de maltratar os homens, de fazer fila andar, de não querer casar, sabe? E aí tem outros exemplos, né? Pode vir com vários movimentos. Depende da alma e do empoderamento da alma da pessoa. Então, quando isso acontece, houve aí um aparente equilíbrio. Na verdade, é uma pequena ilusão do nosso inconsciente e achar que, repetindo o comportamento, a gente equilibrou, porque a gente lembrou daquela relação. Só que ainda não está equilibrado, porque apenas se repetiu, se trouxe problemas para a vida, se trouxe relações difíceis. Por que se trouxe? Porque olhou para o que foi excluído e tudo que é excluído toma posse daquele membro que, infelizmente, levanta a mão para tentar resolver. Então, é a multa que o próprio sistema da gente deixa para a gente, para os descendentes, é uma herança mesmo, kármica, vamos dizer assim, são essas relações desequilibradas que aconteceram no passado da nossa família. E daí somos nós que inocentemente vamos ter que parar nossas vidas até que a gente crie um campo de consciência, porque é o único caminho, e a gente, através de um campo das constelações, que, por enquanto, é a terapia que eu confio, que eu mais entendo que dá certo, porque mudou minha vida, porque eu não chegou uma terapia nova. Através desse campo, você olha para essa Bisa e diz, olha, Bisa, eu sinto muito pelo seu destino dessa relação, mas para mim não dá certo. Então, eu te devolvo esse destino difícil. E vou trazer na minha vida a honra da felicidade. Né? Então, é a frase, por isso que Bert Helling traz as frases de soluções, porque são as frases que vai organizar o teu pensamento. E esse pensamento que estava impregnado da ideia sistêmica, a ideia de escassez, ideia de sofrimento, de solidão. Então, esses novos pensamentos é que precisam ser ancorados e sentidos pelo teu próprio corpo para que você mude a sua vida.
Então, essa lei que Bert Helling nos traz, a lei do equilíbrio entre o dar e receber, né? Ele diz o seguinte: o amor floresce entre os parceiros quando ambos, porque ele está falando aqui, ele começa falando de relações homem e mulher, ou de casal homem com homem, mulher com mulher, né? Relações homoafetivos, para a gente poder entender, mas depois eu vou abrir dentro do princípio dessa lei. Então, o amor floresce entre os parceiros quando ambos se equilibram mutuamente, como dois pratos de balança em que se colocam alternadamente objetos diferentes com pesos iguais. Então, numa relação de casal, tem que se ter pesos iguais. Então, qual é a hierarquia da relação de casal? É ali, igualdade. Um casal, independente de como é a formação desse casal, né? Ele tem relações de igualdade. Homem é igual a mulher. Né? Qualquer relação, se for homem com homem, mulher com mulher, é igualdade. Então, como esses pratos, o sistema familiar, o sistema de relacionamento pende ora para um lado, ora para o outro, na medida em que as necessidades ou as doações de cada um se tornam temporariamente mais importantes. E aí é que está. O que é que vai fazer uma relação de casal permanecer no equilíbrio ali? É o seguinte, ó, se a relação é de igualdade, o que é que vai acontecer, gente? Eu preciso oferecer algo para o meu parceiro para que ele se sinta amado. E eu lhe preciso me oferecer algo para que eu me sinta amada. Então, a brincadeira é o seguinte, né? Se aqui é igualdade, então, ora eu dou para o meu parceiro. Quem dá permanece no poder. Quem recebe tem um sentimento de humildade. Então, é por isso que numa relação não pode existir apenas isso aqui. Então, mulheres que dão para o marido, pagam cursos para o marido, ou mulher ou homem, né? Compra casa para o marido, carro, faculdade, dá tudo, 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 tudo. Essa pessoa que muito dela vai permanecer no poder sempre. Ela não vai entender nem perceber o que é humildade, porque o poder ele faz isso mesmo, tá, gente? Não é condenando ele, mas é natural do poder a gente se sentir, né? Puxa vida, eu posso isso, então toma aqui um carro, toma uma casa, né? E na medida que você dá o tempo inteiro, você se sente uma pessoa tão poderosa que você diz, eu não preciso de nada de ninguém. E sobre esses assuntos, lá no YouTube tem os outros vídeos de estudo do livro estão lá, gente. Então, vocês podem ir lá e assistir outros movimentos de relações que eu já vi do início do livro do Bert, tá? Para vocês começarem a entender o campo maior. Então, quem muito dá, fica aqui no poder sempre. Então, na relação, isso daqui é para qualquer relação, mas eu estou falando especificamente aqui, por conta do livro, da relação de casais. Então, se o marido dá vamos supor, se o marido dá um buquê de flores para a mulher, ela recebe, ela está aqui, ó, nessa mão que está mexendo. Aí ele fica no poder. Ela recebe e ela prepara um jantar para ele. Aí ele recebeu o jantar, ele experimentou a humildade de receber. Receber é igual a humildade. Por isso que não é todo mundo que consegue receber, porque não se sente humilde, se sente apenas no poder. E aí, quando ela oferece o jantar, ela se sente no poder. Então, a troca de qualquer relacionamento e o princípio é o dar e receber. Por isso que aqui vai dar certo essa relação, porque eu dou e, ao mesmo tempo, eu recebo. E isso a gente não precisa mistificar demais, a gente precisa ir para o dia a dia da vida. Né? Ah, eu lavei o prato, o homem enxuga. Fiz o almoço, eu lavo os pratos. Recolher o lixo, eu varro a casa. Eu estou falando de exemplo bem dia a dia. Lavou a roupa, eu estendo. Entendeu? Então, essa troca, esse servir ao outro, porque o amor, ele é serviço, gente.
O amor é a capacidade que a gente tem de servir. Por isso que muita gente é bloqueada, não quer nada de ninguém, também não quer dar nada a ninguém. Por quê? Porque ela quer apenas servir a ela. Não é, esse daí não é o amor próprio. Isso aí é o amor egoísta mesmo. Então, então essa troca ela é necessária para que o casal ele entenda que eles se complementam, eles se completam. É, mesmo que você saiba, você tenha dinheiro suficiente para comprar carro, casa, pagar suas contas, tudo mais, mas quando o outro faz algo, você experimenta essa humildade que é necessário para o espírito humano. O espírito humano ele precisa passar tanto pelo poder como pela humildade de receber. E quando eu falo aqui para vocês humildade de receber, ele que besteira, claro que é fácil receber. Não, não é fácil não, viu? Tem muita gente que está no poder, né? Empresários que eu já constelei, que chegaram a quase falir quando estava numa crise muito feia, que a família quis ajudar, quis colaborar com uma feira para ele não aceitou, gente. Não aceitou de jeito nenhum. Não preciso. Mas ele estava no orgulho da arrogância mesmo, de sempre estar, né, nesse poder de dar o tempo todo. E quem é consteladora, quem está nesse campo filosófico, quando eu constelei essa família, a tendência da maioria das pessoas é ela ficar com raiva, né? Caramba, que homem mais egoísta, que homem mais arrogante, passando necessidade, não aceita receber uma feira, mas não nos cabe como espírito sistêmico, vou usar esse termo aqui, peço licença, essa visão sistêmica de compreender porque o outro, né, está sendo arrogante, a gente faz, nossa, isso daí é só um sentimento que ele está, porque o tempo todo ele deu, pagou conta, pagou funcionários, fez feira grande, comprou carro, pagou universidade. Então, a mente dele está tão acostumada que virou até um padrão de comportamento, apenas dar. E aí, ele, na hora que é para ele receber, ele não aceita. E aí, por que, Eli? Ele precisou cair a ponto dele ter uma necessidade de receber, para poder entender que a vida também precisa desse outro lado, da humildade, que é o lado de receber. E dentro desse exemplo que eu estou dando a vocês, nessa família, eu tive a ideia, né, porque a mulher estava muito angustiada, que estava sem condições de casa para pagar as contas, e a pessoa que queria ajudar ele queria dar diretamente na mão dele, né? E ele disse que não aceitava, porque para ele receber seria ficar com dívida. E, de fato, esse é o sentimento do dar e receber. Quem recebe tem um sentimento de dívida, né? Nossa, ela me deu um copo de presente, o que é que eu vou dar de volta, né? Então, quando eu estava constelando essa família, eu tive a ideia de dizer assim, peça para a pessoa dar para você e você, aos poucos, vai pagando sem ele perceber, vai conversando. E assim foi feito, né? Ele pagou uma parte das dívidas dele com esse caminho que foi tomado. Eli, mas não é passar mão na cabeça de um adulto? Não. Até que eu construísse nele um sentimento de humildade, de abrir campos de constelações, e ele chegar nesse entendimento que essa falência, né, era um processo desse corpo emocional que não estava mais aguentando apenas dar, e ele precisava agora receber, eu precisava de um tempo. E, paralelo a isso, as dívidas estavam acontecendo. Então, foi esse caminho que a gente traçou. Se um dos parceiros está... Parece que faltou. Se um dos parceiros está fortalecido, o amor exige que o outro se fortaleça também em outra ocasião.
Se um deles tem potências ou compromissos, o outro deve oferecer o equivalente. Quando ambos combinam bem, o amor se transforma numa parceria de iguais. O que é que acontece aqui, ó? E aí a gente pode abrir esse temazinho assim, né? Por que que, às vezes, dentro de uma relação machista, o homem não quer que a mulher tenha conhecimento, não quer que ela estude, né? E ele diz, não, a minha esposa não vai estudar. Por quê? Porque se ela estudar, ele vai ter um pé de igualdade com ele, né? Então, a relação ela vai se manter em equilíbrio quando ambos crescem, ambos têm uma evolução contínua. Então, é quase impossível quando duas consciências estão juntas, duas pessoas, uma estuda, uma faz terapia, uma desenvolve esporte, tal, e o outro não. E o outro não quer fazer nada, não faz, só fica em casa, só faz o feijão com arroz do dia a dia. E aí vai chegar um momento que essas duas consciências, né, tratando seres humanos como duas consciências, elas vão se chocar. Porque é natural que quando a gente amplia a nossa visão, a gente automaticamente vai eliminar algumas pessoas da nossa vida. É muito natural, viu, gente? É por isso que uma boa parte das pessoas, acho que 99,999%, elas não admitem a felicidade e a evolução. Por quê? Porque quando a gente tem um objetivo de evoluir, de ir mais, automaticamente a gente vai perder pessoas. Automaticamente vai se afastar. Vai sair de alguns grupos. Então, ou a gente agrada, desagradando alguns, ou a gente morre tentando agradar todo mundo. Entenderam? Ou um ou outro. Então, é automático de algumas mentes que estão determinadas à evolução, que elas entendam que elas vão deixar de pertencer a alguns grupos, sim. Inclusive a alguns grupos familiares. Não é por maldade, não é por nada, é porque não vai combinar. Não vai chocar as ideias. As mentes vão ser diferentes. E é isso que o Bert fala sobre os casais. Então, na hora que você está evoluindo, indo mais na vida, na hora que sua mente está, né, tratando de se cuidar, de fazer processos terapêuticos, de trabalhar sua autoestima, de fazer trabalhos com o seu corpo. Então, quando tudo isso começa a fazer parte da sua vida, todo esse processo de um objetivo de evolução, se o seu parceiro não comunga com isso, automaticamente vai haver um desequilíbrio nas relações. Mas é automaticamente, gente. Porque não vai se chocar as ideias, o seu mundo vai ampliar. E o dele não, ou dele ou dela, não vai ampliar. E é nesse momento aí, alguns parceiros decidem há movimentos que eu chamo na constelação do meu método, no meu método Paraxigênio, das relações não ditas, daquilo que fica não dito. Então, começa a haver traições, começa a haver relações de esconder coisas do marido, ou o marido esconder coisas da mulher. E aí as coisas começam a desequilibrar. O amor começa a entrar em desequilíbrio para manter uma pseudo-evolução em detrimento a manter ao mesmo tempo uma relação que você acha que ainda é para você. Entenderam? Combinar bem
Então, combinar bem significa que os parceiros se dão ao outro igualmente e igualmente recebem um do outro. Significa que precisam um do outro e satisfazem um ao outro na mesma proporção. E que cada qual reconhece e respeita de modo idêntico as funções e os valores de cada um. Embora sejam iguais, são também diferentes. Isso é algo muito importante nos relacionamentos, né, amorosos. Que mesmo que tenha igualdade, mas também são diferentes. Só então o relacionamento se torna uma parceria de iguais. Então, essa diferença é importante também para que a gente mantenha, né, uma relação saudável, essa relação de parcerias entre casais, quando a gente respeita também a individualidade do outro, quando o outro também precisa de um tempo para suas questões mesmo, espirituais, pessoais, psíquicas, às vezes suas tristezas, suas alegrias individuais. Então, isso também é importante para que a gente possa manter uma relação de iguais. Superação de regras e papéis limitadores. Uma vez que os papéis e funções de homens e mulheres dependem, em larga medida, das normas de cultura, classe e do grupo social, eles variam amplamente de grupo para grupo e de cultura para cultura. O amor, entretanto, segue leis naturais mais importantes, que hábitos e costumes culturais exigem de nós, com frequência, o que a nossa família e a nossa cultura proíbe. Né? Deixa eu ver aqui, eu ia dizer uma coisa, mas deixa eu ler um pouco mais. Talvez uma imagem nos ajude a compreender a diferença entre hábitos culturais e o que o amor exige. Em todos os países, as pessoas preparam o alimento segundo receitas particulares, com certas ervas e certos temperos. As crianças que nascem num determinado país tomam gosto por essas comidas. Pode acontecer que uma pessoa criada com alimentos leves não suporte pratos preparados com temperos fortes de outras terras. As erguias e peixes gordos apreciados por uns desagradam os outros. A receita adotadas e os pratos apreciados são, em grande parte, escolhas adquiridas. A sabedoria da natureza, por outro lado, ensina o que devemos comer para viver e o que devemos evitar para não morrer envenenado. O que e como comer são amplamente questões de convenções e disponibilidade de alimento, podendo ser modificado quando a oportunidade e a necessidade permitem. A má nutrição provocada pela carência ou pelo excesso resulta em doença e até em morte. Eis uma lei natural inalterável. Os costumes sociais que determinam os papéis de homens e mulheres variam significativamente de grupo para grupo, como variam as receitas e os temperos. Mas em todas as culturas, as coisas que alimentam o amor e outras que os prejudicam. E Bert Helling faz essa analogia, gente, para poder nos mostrar, né, que quando a gente decide ter uma relação amorosa, ou quando a gente vai se relacionar com qualquer pessoa, a gente precisa também respeitar essa individualidade, esse costume. Porque o que é que acontece na maioria dos casos das brigas, das confusões das relações? Porque quando o casal eles se unem para manter, em geral, um dos parceiros, mais precisamente a mulher, ela já vem com uma ideia dela, quer mudar o parceiro. E aí, né, começa a entrar em conflitos as culturas. Os maiores conflitos, pelo menos como experiência em consultório, não está porque houve traição, tá? Porque a mãe dele diz isso, o pai dele faz assim, ele só quer estar na casa da mãe. Então, assim, ainda é essa relação que a gente ainda não sabe compreender,
nem entender de que uma vez que você casa com uma pessoa, você casou também com o sistema e a cultura dela. Então, aquilo que é bom, é importante que tanto o homem quanto a mulher diga, isso daqui permanece na nossa nova forma de fazer família. E aquilo que não é bom, você diga, aqui juntos a gente tira esse costume e essa cultura de forma amorosa, respeitando a honra de quem os criaram, né? Então, se um casal ele tem maturidade, eles vão saber que eles precisam, de forma amorosa, compreender o que tem lá na relação do parceiro que aqui não vai servir, mas que vai ter outras coisas que aqui vai ser legal se a gente trouxer. Porque aí a gente dá continuidade a essa história que, no fundo, os nossos pais, e assim também a gente, o que é que a gente quer dos nossos descendentes, né, gente? A gente quer a continuidade nossa, já que a gente sabe que um dia a gente vai partir, morrer. E como é que a gente pode continuar nos nossos descendentes? A gente pode continuar com as ideias que a gente teve. Então, por exemplo, se você ensina teu filho que ele precisa escovar os dentes antes de dormir, isso é uma cultura. É simples a cultura, mas é uma cultura que, inclusive, vai trazer benefícios para a saúde. Então, isso é uma ideia. Isso é uma perpetuação daquele plano que você teve e disse assim, na minha família vai ter esse modelo, já que na minha mãe ela não me ensinou a escovar os dentes para dormir. Mas na minha família vai ter. Então, você automaticamente, por essa simples ideia, eu estou dando exemplos simples, imagina aí que tem ideias imensas, ideias do tipo, não, na minha família, os meus filhos todos vão fazer universidade, vão fazer especialização, fazer mestrado. Isso é uma ideia que você está construindo no novo sistema que você está formando. E é a partir das ideias que a gente vai perpetuar no dia que a gente partir daqui dessa terra. Então, o desejo humano, quando eles estão brigando, né? Ah, porque quando eu era na casa da minha mãe, a gente almoçava de meio-dia. Ah, mas na casa da minha almoça de 2 horas. Então, os conflitos, eles começam com essa simples questão. Não, eu não vou agora porque é cedo. Na casa da minha mãe almoça de 2 horas. Aí a mulher diz, não, mas na casa da minha almoça de meio-dia. Então, vá você, eu não vou. Né? Começa aí, começa daí. E o que é isso, gente? Isso é cultura. É preciso o movimento do amor dentro dos relacionamentos amorosos, é preciso compreensão e doação e serviço. Não é submissão, é serviço. Serviço daquilo que pode continuar através de mim e de você, meu amor. É assim que um homem tem que pensar e é assim que uma mulher tem que pensar. Como eu vou servir a nossa família e como você vai servir a nossa família para a gente poder perpetuar a ideia lá do início. Lá do início. E isso vale também para casais que se separam, uma vez que teve filhos, né? Uma vez que teve filho, é necessário permanecer na honra, porque agora é sistema para sempre, né? Não é só família, é sistema para sempre. Então, quando um casal, mesmo ele se separando, é preciso que a mulher diga ao filho, né? Isso daqui continua, porque quando eu me apaixonei pelo seu pai, eu gostava disso dele. Então, olha o campo de humildade que uma mulher que é separada, ela vai precisar ter, e olha o campo de humildade que o homem separado vai precisar ter, né? Não, isso daqui continua, porque isso aqui vem da educação que sua mãe quis dar. Então, que movimento vai sanando as relações conflituosas? É o movimento do amor, o movimento a serviço da continuidade.
Quando a gente tem isso ancorado nos nossos sentimentos, a gente vai fazer isso de forma leve, branda, tranquila. Não vai ter conflitos. Não vai ter necessidade de dizer, não, essa ideia não é minha, não, então não perpetua, porque aí entra o ego, né? Não, não é minha, então. Só que você não vai dizer isso verbalmente, né? Que ninguém faz prova contra si mesmo, né? Quem é advogado aqui deve saber. Então você diz isso só negando. Você não gostou daquela ideia maravilhosa que a sua mulher, sua ex-mulher teve que passou para o seu filho. Você não gostou, porque o seu ego está preso, aí você diz. Aí ele simplesmente não vai viajar. Mas, pai, por que eu não vou viajar? Porque não vai. Só que a ideia de viajar para a Inglaterra era da mãe. E aí, com raiva dessa relação, porque não deu certo, ele disse que não. Então, que serviço vai continuar no coração de homens e mulheres que se separam? E que ainda assim vão dizer, através do amor que permanece entre eu e você por esse filho, o que for bom permanece e continua. Então, amar exige humildade, exige disposição em servir. Amar é um desejo profundo da nossa alma de voltar a Deus. Quando a gente está amando, seja numa relação amorosa, seja amando uma mãe, amando um pai, amando as pessoas, não é sendo tola, gente, é amando. A gente também se sente conectada com um amor maior que é Deus, porque o amor alivia a alma humana. O amor faz a gente brilhar nossos olhos, faz a gente sorrir mais leve, faz aquilo que era pesado se tornar mais brando. Porque quando a gente está amando, a gente está conectada a Deus. É por isso que tem aquela frase, Deus é amor. Porque ele é amor. Ele é esse campo maior que a gente não consegue definir. A gente poderia chamar dessa energia vital que está presente naquela primeira célula que se forma quando um óvulo se junta com o espermatozoide e que, misteriosamente, quando se une, forma um ser. Primeira célula, depois vai para 2, depois para 4, depois para 6. Ali, naquele princípio, está lá a energia vital da vida. Essa energia vital é Deus. É a força de Deus presente no seu corpo. Então, é por isso que muitas pessoas, principalmente o pessoal da física quântica, né, os terapeutas quânticos, os ativistas quânticos, ele diz que nós temos centelhas divinas. Porque a nossa formação é formação divina. É Deus presente nas nossas células. É por isso que a gente não aceita menos aqui nessa terra, não aceita ser mal amada. A gente não aceita ser mal amada pela mãe, pelo pai, pelo ex, por ninguém. Quando a gente está brigada com o ex, com a mãe, com o pai, com qualquer pessoa, a gente se desconecta do amor divino. A gente chama o ego para ele sustentar a gente, mas por dentro a gente está dilacerante. Então, o equilíbrio das relações entre o dar e receber, ele perpassa pelo serviço ao outro. Pelaquilo que você está disponível em servir. É trabalhar, gente. Arregaçar a manga e trabalhar. Amor é trabalho. Não é essa coisinha pintadinha de rosazinha, bebezinho, não. Amor é trabalho. Exige trabalho da gente. Existe que o outro diga uma coisa que a gente não gostou e a gente respire e vá conversar. Isso é trabalho de amor.
E todos nós somos chamados, convocados para esse trabalho, esse serviço, para levar para as almas humanas o movimento de se sentir amado e amada, e o movimento de se reconectar com Deus, com a força maior, com a energia vital, com quem você quiser chamar e acreditar. Certo? Como eu tinha combinado com vocês, eu vou ficando por aqui. Peguei uma virose, ela me pegou de jeito, né? A cabeça está aqui pesada. Vou me recolher aqui, mas é isso que eu tinha para passar para vocês. Vou me despedir do pessoal do Instagram, me despedir aqui, me despedir de vocês. Então, aguarde um minutinho aí. Gente, é isso. Toda quarta-feira eu tenho estudo do livro ou laboratório sistêmico do meu método baralho sistêmico. Um grande abraço. E quem vai me assistir aqui no YouTube, eu peço humildemente que se inscrevam, comentem, compartilhem, que ajuda muito esse canal a crescer e a levar para mais pessoas, né? É isso. Um abraço.